Olá, pessoal. Eu sou Isabela Bola e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. E o tema deste episódio é como trabalhar atividade de arte para a educação infantil. Então, se você é educador infantil ou se interessa pelo assunto, acompanhe o nosso bate-papo. Bom, nós sabemos que a arte ela é muito importante no desenvolvimento e no ensino das crianças, né? Ela estimula a criatividade e faz com que as crianças apropriem-se do conhecimento de uma forma interativa e contextualizada. Ela também aguça a curiosidade, estimula atitudes investigativas e permite que os pequenos, né, aprendam de uma maneira muito mais interessante e significativa. Então, para falar sobre esse assunto, hoje nós contamos com a participação da Priscila Lucena, que é formada em Letras e Pedagogia, pós-graduada em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa e especialista em Metodologia e Práticas Bimultilingües. Ela também é coordenadora do Departamento Acadêmico da IU-Bilingue. E contamos também com a participação da Elana Gomes Pereira, que é mestre em formação de formadores pela PUC São Paulo. Ela também é especializada em fundamentos da antroposofia pela Faculdade Rudolf Steiner e licenciada em artes plásticas pela FAAP. É criadora e realizadora de workshops, oficinas e cursos dirigidos a gestores e professores, como o workshop As 100 Linguagens do Educador, entre outros também. Ela é professora de inglês, assessora pedagógica com larga experiência em desenho e implementação de currículos e formação em serviço de equipes docentes de redes particulares e públicas de ensino. Muita coisa, né? Bom, meninas, sejam muito bem-vindas e obrigada por terem aceitado o convite. Olá, queria dizer que eu estou muito feliz em estar aqui conversando sobre esse assunto que é, sem dúvida, um dos meus preferidos, ainda mais com uma pessoa que tem essa bagagem como a Elana, que é uma querida também. É um prazer estar aqui com vocês. A Priscila, a gente se conhece já de longa data, né, Pri? É sempre muito gostoso conversar com ela. Muito obrigada pelo convite. Maravilha, meninas, sejam muito bem-vindas novamente. Bom, vamos lá, para a gente começar, eu queria saber qual que é o papel da arte e quais os objetivos que existem por trás dessa atividade na educação infantil. Bem, eu acho que a arte tira a gente do senso comum, né? Ela sensibiliza, a linguagem artística acessa nuances que outras áreas não conseguem. Ela faz a gente pensar, ela mobiliza a agir, né? Ela também nos desestabiliza e, ao mesmo tempo, faz a gente recuperar o eixo. Então, acho que na educação infantil, na verdade, não na educação infantil, em todo o percurso escolar, ela deveria ser um grande laboratório de exploração e observação da vida, dos fenômenos, das relações, não é mesmo, Elana? Para mim, a arte ela é a expressão da humanidade. Não existe passarinho que faz um ninho mais interessante, inusitado, com traços da individualidade. Então, ela é a essência do ser humano. A arte, ela coloca o ser humano numa outra categoria de ser que está nesse planeta. Ou seja, ela é fundamental ser preservada, respeitada, estimulada, sobretudo por quem entende o processo de desenvolvimento humano de forma inteira, holística. Muito interessante aí essa definição, né, de arte, e eu queria saber também quais são os benefícios, né, dela na aprendizagem das crianças. Então, eu acho que pensando nessa questão, que a arte é uma grande possibilidade do ser humano ser desenvolvido da sua forma mais potente, ela integra várias questões, né? Ela integra questões motoras, questões subjetivas, questões bastante objetivas da cognição, ela carrega questões de competências e habilidades bastante desejáveis, especialmente nesse futuro, né, que nós estamos na nossa frente aí, batendo a frente, né, que inclusive o Aielos fala uma coisa muito boa, que o futuro para o homem não existe, existe um devir, existe algo que o homem constrói, né, então você estimular a expressão
plástica, né, artística, seja usando o corpo, seja usando a questão do som, ou seja, plasticamente, ela tem uma função muito importante, que é estimular a potência do ser humano. E, Elana, você comentou, né, no início da sua fala, sobre o desenvolvimento motor, né, das crianças. E a gente sabe que a arte ajuda, né, nesse desenvolvimento psicomotor. De que forma que isso acontece? Então, essa é uma grande questão. A gente tem uma tradição no Brasil, sobretudo, do ensino da arte. Como que se deu, né? Se deu com a chegada das missões francesas no Brasil. E, naquele momento, foi criada uma forma de ensino de arte que era de imitação. Então, para você ser considerado um artista ou um professor de arte, você tinha que saber ser um bom imitador. Então, esse estigma da psicomotricidade por si só passa por esse canal. Ou seja, quando a gente entende o ensino de arte como algo que não tem o exercício do inédito, da criação, do subjetivo, da cultura, ele se reduz à psicomotricidade, e não é isso. Eu tenho um problema muito grande porque é muito reducionista, e é como se a gente, ao entender o ensino de arte dessa forma, a gente tem uma baixíssima expectativa do que as crianças podem nos devolver. E outra questão com relação a isso, que eu acho um problema gigantesco, quando eu sou assessora há muitos anos, né? Então, quando eu chego na escola, ou na rede pública, e falo, deixa eu ver como que são as produções das crianças, né? Como que vocês organizam e tal, e eu olho e eu vejo 47 florzinhas amarelas com miolo laranja, na hora me vem uma questão que é: vou ter trabalho, porque essa questão de preencher dentro da linha, que é a psicomotricidade, e que é muito bem-vinda quando necessária, não é arte, é psicomotricidade. Muito interessante você trazer isso, né, Helena, porque acaba caindo no senso comum, né? E fico pensando que, não sei, o que você acha? Em parte, será que isso acontece por conta da formação na universidade? Enfim, o que será que a gente acaba fazendo com que a gente caia nessa questão de só ser psicomotricidade? É a tempestade perfeita, né? Um termo bem utilizado ultimamente. A gente tem um modelo de escola que nos educou dessa forma, que o correto era fazer como a professora queria e não como eu acreditava que tinha que ser, com uma universidade que parou no tempo. Então, por exemplo, por que Reggio Emília está sendo tão exaltada, está sendo tão descoberta como uma possibilidade única, né? Que coisa única, porque foi o Dewey, quando descobriu Reggio Emília, e descobriu Lore Malaguzzi, ele olhou para essa manifestação, para essa compreensão de ensino e disse: veja só como eles entendem a expressão da criança plástica como uma expressão cognitiva, sensorial, múltipla, as 100 linguagens da criança. Tem uma concepção de criança aí, né? Por trás disso, né? É enxergar a criança como um sujeito que produz, é capaz de produzir cultura, né? Que tem aí o seu valor histórico, social, cultural, né? Exato. É exatamente isso. Isso passa pelas 3 dimensões, né, que estão impressas ali na concepção da abordagem Reggio Emília, que é a dimensão ética, estética e política. O que significa isso? A dimensão ética é você entender, é você reafirmar que a criança é um ser íntegro, potente, que ele tem quereres, ou seja, vamos pensar na arte, que ele é capaz de fazer a flor do jeito que ele quiser e puder, porque vai ser o melhor que ele pode, né? A dimensão estética é você compreender como professor
que essa criança tem direito a ter a sua sensibilidade tocada. Então, essa concepção que estética, o que é belo, é uma outra distorção gigantesca, porque belo, a palavra estética vem de estesia, que é a capacidade de sentir o belo. Não quer dizer que estética seja o belo, é a capacidade de sentir o belo. E como é que a gente educa uma criança para que ela seja capaz de sentir o belo? Expondo essa criança à beleza, né? A Isabela, quando me apresentou, falou que tem especialização em antroposofia, fundamentos da antroposofia, e o Rudolf Steiner, ele dizia que dos 0 a 7 anos, a criança tem que ser educada para que ela entenda que o mundo é belo, porque é o momento de preservar a infância. Então, eu falei da dimensão ética, da estética e da política. A política é a mais fácil de compreender, que é entender que a criança é produtora de conhecimento, de cultura, né? Ou seja, ela deve ser respeitada. Então, eu acho que falando rapidamente sobre esses 3 pilares, né, da abordagem, o que me deixa muito espantada é como o óbvio tem que ser dito, né? E fico muito feliz que finalmente, né, as pessoas estão olhando para isso, né? Então, cada vez mais eu vejo mais instituições de ensino buscando nas assessorias, formas de trabalhar o desenho, formas de trabalhar com modelagem. Isso já é uma luz, porque antigamente eu não sei desenhar, eu não sei ensinar desenho para os meus alunos, e isso está mudando. Um pouco nessa linha, né, a arte, o processo da arte, né, vem de algo mais introspectivo, ou ele viria de algo que tem mais relação com o ambiente, com a troca, né, com os colegas, ou trocas externas, né? Da onde que vem isso? São 2 coisas bem diferentes e que se complementam. Então, vamos lá. Isso tem a ver com o sentido de criatividade, o que as pessoas chamam de criatividade, né? Você ser criativo significa que primeira condição para você ser criativo é você ter um repertório. Porque se a gente reduzir o que é criatividade, a criatividade num âmbito bem pequeno, bem resumido, bem simplório, ela é a capacidade de você recombinar. Isso é ser criativo. Então, um pressuposto é a criança, no caso, falando da questão de arte, é ter acesso a uma diversidade e uma quantidade de informações, visita ao museu, entrevista com um grupo de cultura popular, ver filmes, ter acesso a livros, ter acesso a música, a espetáculos de balé, de teatro, de dança contemporânea, tudo isso alimenta, né? Esse mundo imaginário, que é o que vai dar repertório. E a outra questão, aí num fórum menor, seria ter contato com a visualidade, com a arte na escola. Por isso que a gente diz em Reggio Emília, né, que a importância do espaço como terceiro educador. Eu estou me referindo a Reggio Emília aqui para ter uma linha de raciocínio, mas eu estou longe de achar que Reggio Emília é a última bolacha do pacote, porque ela, inclusive, né, que é algo que é muito importante ser dito, Loris Malaguzzi e Paulo Freire eram muito próximos. Então, a gente que tem essa síndrome, né, no Brasil, de achar só que o que é de fora é bom, então, não é bem assim, né? Então, vamos lá. Então, essa questão de você pensar o espaço como terceiro educador é você transformar a escola num ambiente rico, do ponto de vista de informação, de alimentar esse universo estético, de a criança se ver, né, nesse ambiente. Então,
não só colocar fotos das crianças, mas coisas que dizem respeito aos interesses das crianças, questões que estão sendo investigadas por ela, garantir acessibilidade, né? Então, existe tanto esse âmbito, que é o de fora, que é da cultura com C maiúsculo, o de dentro, que é o de cultura com C minúsculo, e essa outra questão, que é interna, que está muito relacionada com a dimensão estética, da estesia, ou seja, é a criança poder reapresentar aquilo que ela já viveu. Então, que isso é uma coisa que eu também trabalho muito quando sou convidada para fazer parecer ou ajudar a construir o currículo de instituições. A gente ensina arte para a criança ser livre. A gente não ensina arte para a criança reproduzir. Você comentou, Elana, anteriormente, né, que quando você chega e faz a visita, né, em algumas escolas, você vê, né, aquelas, como é que fala, aqueles trabalhos, né, das crianças, né, enfim, trazendo um pouco para essa perspectiva do próprio educador, né, infantil. Como que eles poderiam trabalhar essa arte, né, com as crianças e sob qual perspectiva, né, que eles deveriam ter esse olhar, né? Eles deveriam planejar a sua aula, de que maneira? E, por exemplo, que tipo de atividades que eles poderiam fazer? Que maneira que eles poderiam conduzir para que essas crianças tenham se sintam, né, mais livres, né, na hora de criar e de fazer lá os trabalhos? Então, refazendo um pouquinho a conversa que a gente já teve desde o começo, né? Se eu estou dizendo aqui que a criança tem o direito de ter situações estéticas, ou seja, que possibilitem a ela sentir, exercitar o sentimento do acesso à beleza, então a primeira questão é pensar o que eu estou oferecendo para a criança, que é o currículo. Qual é o currículo objetivo, qual é o currículo oculto, como que esse currículo conversa com as outras áreas do conhecimento, com a família, com a cidade, com o bairro, com o país, né? Então, é o currículo. A outra questão que deve ser observada, né, e o currículo é entendido como? É o que a criança tem direito a aprender. Um currículo, ele é garantia de direito, né? Você tem o direito, a criança que está ali na tua frente, ela tem o direito de aprender isso. Então, por isso existe o currículo. E aí, a partir do currículo, é a beleza, porque se você tem lá um tema, ou um tema não, se você tem lá um procedimento, uma competência que a criança deve exercitar, deve aprender, né, competências, habilidades, procedimentos, conteúdos, está ali. A grande beleza nesse diálogo, olhando e sendo iluminado pelo currículo, você olhar para aquele grupo de crianças, aquela escola, aquele bairro, aquela cidade, aquele país, e você desenvolver ali a potência que tem. Né? Então, isso é um exemplo, é uma coisa que eu sempre digo, a gente tem um currículo que é do Estado, do Brasil, a gente tem um currículo que é do Estado, né, que é dentro do país, tem o Estado, e depois a gente tem o currículo municipal. E a gente tem o currículo da escola, e a gente tem o currículo oculto. Então, é uma cebola. Então, a partir daí é que são construídas as propostas, são elaborados os encaminhamentos, os procedimentos que você vai ensinar, os artistas que você vai oferecer, as materialidades que você vai oferecer para que esse trabalho seja desenvolvido. Então, a luz está lá, o farol está aceso, a meta onde eu quero chegar está lá. Como eu vou chegar lá, quem vai me dizer é a minha relação com as crianças. Uhum. Eu acho só queria complementar, né, porque quando você fala dos documentos, às vezes as pessoas acham que os documentos oficiais são o currículo, eles não são o currículo, né? Eles estão ali para direcionar e garantir que as pessoas têm os mesmos direitos ali de aprendizagem, mas ele não é currículo, o currículo se faz ali mesmo na comunidade escolar. Exato. E pensando, por exemplo, nas aulas remotas, há possibilidade desse educador trabalhar atividades de arte voltadas para a educação infantil? Nossa, sei como. Porque se eu parto do princípio, né, daquela lógica, que eu tenho um documento oficial
eu tenho todas essas camadas para que a garantia aos direitos de aprendizagem das crianças aconteçam. E se eu estou vivendo num momento que é pelo computador, muda alguma coisa? Absolutamente não. O que vai ser apresentado e possibilitado, que é isso que eu acho, eu fico encantada assim, com o meu propósito de vida, né? Que é essa questão de você ver o contexto e pensar a partir dele. Eu criei oficinas para professores com arte e tecnologia, que eu fui vendo da necessidade de reapresentar essa possibilidade do à distância ser potencializado, assim como também oficinas, workshops para professores, para crianças, fazendo tinta, fazendo massinha, fazendo... Não, nada muda. O grande desafio é o corpo, né? Para mim, no meu ponto de vista, grande desafio é o corpo, é como que você trabalha o corpo, né? Que eu aprendo muito com os amigos e professores, atores, atrizes, enfim, que eu acho que esse é o grande desafio, mas a arte, nossa, poxa vida, a gente tem possibilidade de fazer visita guiada no MoMA, Eu vou aproveitar, né, e trazer aqui um depoimento, porque eu fiz 2 cursos com a Ilana de arte, né, agora à distância, e é muito interessante porque como mobiliza a família, né? Eu estava no caso com a minha filha e a gente fez um sobre massinhas e tudo, e ela botou a mão na massa. E eu fico vendo que eu, como educadora e tal, estava ali na mão na massa com a Ilana e com a filha. Então, eu fico imaginando o impacto que isso tem em casa também, quando é com as crianças, sabe? Porque não tem como, você tem que pegar os materiais, você tem que acessar alguma coisa, ou às vezes você precisa de alguém para te ajudar, ou... Enfim, se acaba, né? E as pessoas ficam vendo aquilo, elas se sensibilizam por aquilo que você está fazendo e vão ali interagindo também. A família tem que bacana. participar também, né? Isso acaba sendo estendido para elas, né? De alguma maneira. Acho que a Priscila traz uma questão que é fundamental, né? E que eu vivi momentos bastante interessantes com essa questão da família, que é, né? O grande desafio é o corpo, e eu acho que o grande desafio é incluir a família de forma potente também, né? É fazer com que a presença da família nesses momentos, ou no momento, quando possível, ou depois, seja vivo, né? Um relato que eu acho que vale a pena aqui, eu fiz um trabalho de stop motion com uma aluninha minha de inglês de 5 anos, que ela The 10 Little Fishes, né? E aí virou um stop motion com desenhinhos dela e tudo, e o áudio dela cantando. Foi muito bonito de ver o quanto... quando ela fez a gravação do áudio, o pai estava junto. E ele dava para ouvir a voz dele no fundo, assim, bem baixinho, e ela dava risada. Ou seja, é uma participação que é muito bonita. Eu quando até fui fazer a apresentação para eles, mandar o áudio, eu falei, nossa, eu fiquei super emocionada, fiquei de fato, porque quando que esse pai, se essa criança não tivesse em casa, ia estar participando com essa proximidade, né? Assim como também uma outra situação, que um aluno também foi fazer um produto audiovisual, ele era adolescente, o Pedro, e foi super emocionante de ver a família inteira parada para ver a produção dele, abraçados ali vendo. Até fiz um print da tela, porque foi tão bonito, assim. Quando que isso acontece? Então, eu acho que tem um lado dessa questão do isolamento social, especialmente na relação família com a aprendizagem dos filhos, que é super... não aconteceria na vida que a gente leva, né? É muito interessante mesmo, né? Você sabe que você estava falando, eu só fiquei pensando também nessa questão de inserir a família, né, com as questões nas propostas aí de arte, é que eu acho que, como tudo, a família precisa de um certo letramento, e letramento em arte também, né, como em avaliação, como no ensino de língua e tudo, né, porque algumas famílias têm resistência, né, elas não enxergam aquilo como uma experimentação, e
ficam incomodadas porque suja. Então, tem que ter um trabalho, acho, da escola também, nesse processo, porque senão a família acaba sendo resistente, né? Então, eu acho que é só importante a gente dizer isso. Você trouxe casos de sucesso, eu também trouxe o meu caso aqui, mas nem sempre é flores, assim, né? Então, a escola precisa também se preocupar com isso, com essa família que é mais resistente, antecipar isso e comunicar, né, o que está por trás daquilo, daquela escolha, a intencionalidade daquela proposta, etc., né? Priscila, nesse sentido, até aconteceu essa semana. Uma pessoa da Wish School me procurou para trabalhar um pai estava em busca de um atendimento para a filha. Ela não era ela não é aluna da Wish, e para ter um trabalho com a família, porque a criança está com uma dificuldade muito grande em alfabetização, e eles estão detectando que isso está acontecendo porque ela travou. A criança não está. E, no entanto, não é porque ela está à distância, não é porque ela não está na escola, não é com os outros amiguinhos, não existe um motivo. O grande motivo muitas vezes, essa criança não está madura cognitiva e motor, e do ponto de vista motor. Então, a gente voltando lá na questão, né, da pergunta da Isabela com relação à psicomotricidade e tudo, entender esse processo todo, o que está se passando, que eu achei muito sensível da família, ir buscar alguém que trabalhasse expressão, de entender que, de repente, a questão, mas esse momento que o que ela está vivendo hoje, de repente, é uma necessidade de expressar. E aí a leitura e a escrita acontece naturalmente, né? A questão é dissociar, né? Quando você começa a esquartejar, aí não anda, né? Não, porque a criança não é assim. Ela tem o tempo dela, né, também. Então, e tem uma coisa do tempo que a neurociências não explica muito, né? Que é a maturidade neural mesmo, né? E que quanto mais os estudos avançam, mais é constatado que esse maturidade neural passa por questões emocionais, sensíveis, de elaboração que não é cognitiva apenas, né? Do corpo, de tudo. Então, só trazendo isso, porque eu achei uma coincidência a gente falar dessa questão, e eu achei super significativa essa conversa, faz muito sentido, né, nessa conversa. Legal. Bom, meninas, vocês gostariam de contribuir com mais algum ponto, né, que de repente tenha ficado aí, tenha passado em branco? Falar sobre algo de atividade para a educação infantil, algo que eu não tenha comentado? Eu só acho que, assim, a gente precisa lembrar que a educação infantil é um espaço aí para explorar, brincar, conhecer outras possibilidades, né, para a gente olhar para as coisas e se encantar com elas, interagir, respeitar esse espaço, descobrir o mundo. E a arte possibilita tudo isso, né, a investigar, transformar, pesquisar, porque vai dar errado, né, eu vou errar ali, e o que eu faço diante do meu erro, né? Será que eu errei mesmo quando estou falando de arte? Será que eu não posso transformar isso? É um bom espaço para trabalhar essas questões com a arte. E você, Lana? Eu acho que eu poderia contribuir com uma questão bem de ordem prática. Quando a gente fala de educação infantil, isso também aprendi muito com a antroposofia, a criança até os 7 anos ela imita. A aprendizagem da criança, ela passa pela imitação. E o que quer dizer isso? Não tem nada de negativo nisso, inclusive é uma questão até instintiva, da girafinha que nasce da girafona, até o ser humano. Nós imitamos quando nós somos criança, né? Seja no jogo simbólico, seja no jeito de caminhar. Então, essa oportunidade da educação infantil, podendo viver esse privilégio de estar em casa,
né? Eu sempre gosto de olhar para o lado que é bom, né? Que é positivo. Eu acho que seria super interessante que as famílias e as escolas se aproximassem e dissessem muito bem, o currículo é esse, as competências e habilidades são essas, estão previstas para esse mês, trimestre, o que for. Vamos pensar, se a gente tem que trabalhar, por exemplo, os princípios para o pensamento matemático, que é o grande, pequeno, quantidade. Vamos tentar fazer isso de uma maneira plástica? Vamos tentar deixar isso bonito com o que a gente tem em casa? Né? Então, assim, são coisas que são muito simples que podem ser feitas usando recipientes, a luz do sol batendo em determinada hora do dia, o que vai acontecendo com a luz do sol, a quantidade de brinquedos que a criança pode empilhar e depois desenhar, representar a quantidade. Então, é pensar de uma forma integrada, tudo, né? E sempre buscando pela beleza, pelo que pode fazer com que a gente esqueça que a gente está empilhando pote e vire uma torre da princesa, né? Então, tem todas essas questões que, de fato, a família e a escola só tem a ganhar. Elas precisam estar próximas, né? Precisa. E tem que ser de um jeito amoroso. Sim. Ai, maravilha, então, meninas. Olha, eu agradeço muito pela participação de vocês. Obrigada mesmo pela contribuição, né? Pela troca aí de experiências. E é isso. Eu que agradeço demais o convite da Pri, da querida Pri. E foi um prazer te conhecer, Isabela. Espero que essa conversa ajude os professores, queridos professores. Com certeza. Obrigada, meninas, foi uma delícia. Até a próxima. Até. E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo.